E o cavalo caramelo? Tá todo mundo falando sobre isso, então mais um episódio de stand-up comedy em sala. Eu sou o Rony Tubarão. Todo mundo falando disso. Personalidades, a mídia, Choquei, a Globo. Se saiu na Globo e não Choquei, é complicado, é verdade, tem que levar em consideração. Eu me recordo de ter visto o Felipe Neto afirmando que estava compadecido, que ele se sentia, ele conseguia sentir o sofrimento do cavalo. E eu acredito. Afinal de contas, é muito comum a habilidade de um quadrúpede sentir o que o outro está sentindo. A Janja ficou bem preocupada também e falou assim: nossa, eu sinto o sofrimento desse cavalo. Eu sinto como se ele fosse da minha família. E eu que jurava que o Lula fosse um molusco. Mas eu entendi a jogada, eu compreendi. Quando resgataram o animal, ficou uma dúvida: se era macho, um cavalo, ou se era fêmea, uma égua. Eu estava na casa da minha mãe, no auge dos seus 84 anos, os especialistas da Globo degladiando: é macho, é fêmea, é macho, é fêmea. Minha mãe: pô, Tubarão, pera lá, eles estão falando do cavalo ou do João Guilherme? Falei: mãe, é claro que é do cavalo. O João Guilherme todo mundo sabe que é fêmea, é a filha mais nova do Leonardo. Apesar de que ele já se relacionou aí com algumas cachorras, né? É um intercâmbio de raças, filho de quem é, não é isso? Então, cachorras, éguas, potrancas, piranhas, Jades e Marquezines, tá no sangue dele, né? Um cavalinho que gosta de cachorras, né? O intercâmbio, mais, um cavalinho não, mais respeito, um cavale, um ego. Saiba você que o nosso ministro ilustríssimo Alexandre de Moraes já determinou que podemos utilizar agora a linguagem neutra não só nas escolas, bem como no Brasil, que será aceito como a linguagem oficial da gente. Você pode chamar as pessoas agora de elo, de delo, todes, foda-se. Quem liga pra linguagem neutra, não? Você pode falar: rapaz, para de falar assim, ô seu retardade. Enfim, voltando ao cavalo e aquela dúvida interessante, todo mundo tava aquela dúvida se era cavalo ou ego ou cavalo, o que é uma dúvida pertinente, por se tratar de um cavalo gaúcho, rola essa dúvida, mas a dúvida terminou quando viram aquela foto do cavalo de lado com aquele pênis enorme. E o que isso quer dizer? Não quer dizer nada, né? Não é só porque a Pablo Vittar, por exemplo, tem um clítoris de 20 centímetros, não quer dizer que ela não é uma mulher, não é mesmo? A Pablo Vittar pode ser o que ela quiser. Assim como na campanha não é só por 20 centavos, faremos agora uma campanha de não é só por 20 centímetros, que você não pode ser quem você quiser. Estou falando isso em defesa, eu, que sou um homem, tá? De 13 centímetros, talvez 12. No frio 14, se você considerar a ida e a volta. Mas voltando para o cavalo, eu fiquei mesmo na dúvida. O fato do cavalo ser gaúcho e ter um pênis enorme não quer dizer muita coisa. Se ele é égua ou se ele é cavalo, é uma escolha pessoal dele. Falei isso com um amigo que é gaúcho, que é gay, que é uma grande coincidência. Todo mundo sabe que é muito raro um gaúcho ser gay no Japão. Aqui já é bem menos raro, você consegue ver com certa facilidade, só não consegue identificar facilmente porque eles se escondem, né, atrás do bigode, eles não percebem bigode, aquela postura, geralmente. Mas eu falei com ele o seguinte: meu amigo gaúcho, porque é assim que eu chamo meus amigos gaúchos, né? Você não acha estranho, após 3 noites inteiras, 4 dias, o cavalo ter ficado com fome, com sono, com medo naquele telhado, e as pessoas não se importarem com isso, e se importarem mais com o tamanho do pênis do cavalo, e ainda após ver aquele pênis enorme, ficarem na dúvida se o cavalo é uma égua? Meu amigo respondeu o seguinte: olha, e é assim que meu amigo fala, né? Meu amigo é Cortella. Tubarão, eu acho normal porque é muito comum, é um cavalo gaúcho gostar de receber uma montada. Eu confesso que essa imitação é péssima, essa piada também foi bem ruim, mas eu fiquei envolvido para fazer ela depois que eu vi o nosso líder máximo, né, fazer aquele comentário uma semana após a tragédia no Rio Grande do Sul. Lula então mandou uma bem engraçada, né? Triste, mas engraçada. Ele falou assim: você sabe o que mais me impressionou? Os repórteres perguntando o quê? As pessoas saindo das suas casas? Ele: não, outra coisa me impressionou mais. Outro repórter: o quê? Foi as pessoas que infelizmente morreram, as pessoas, além de perderem suas casas, perderem seus familiares? Ele: não, foi isso não, foi outra coisa que me impressionou. O cara: foi o que então? Foi o cavalo? A comoção das pessoas? Ele: não, me impressionou que aqui no Rio Grande do Sul tem muito preto, né?
Eu achava que aqui era só branco, de bigode, fazendo churrasco ali, enterrado costela na terra, mas não. Acho que eu só percebi isso depois que eu vi o Nego Di e entendi que era Nego Di, Rio Grande do Sul, Nego Di de lá, entendeu? E você ainda achando que quem falava a merda era Bolsonaro. Outra coisa que me impressionou foi a competição da Giovanna Eubank com o Felipe Neto para poder, de repente, adotar o cavalo. E eu confesso que eu imaginava que a Giovanna Eubank gostava de outro tipo de raça de cavalos, né? Não assim, desbotado, né? Meio pálido. Imaginei que talvez ela gostasse mais de um cavalo estrangeiro, talvez um cavalo galhaço. Muito comuns em rodízios de vacas lá em Noronha. Você de repente tem menos de 20 anos de idade, tem que pesquisar, tem que ter repertório para entender essa. Pesquisa lá, Bruno Galhaço, Fernando de Noronha. Você vai entender melhor. Já o Felipe Neto ter querido ali de repente adotar o cavalo, eu entendo muito bem. Felipe Neto que é um cara muito família mesmo. Desde o início da carreira do irmão, ele sempre ajudou a família, sempre. Então por que ele não ajudaria de repente um primo distante, né? Um cavalo sendo ajudado por um jumento, não é mesmo? Olha que essa piada tem um detalhe interessante. Se você é fã do Felipe Neto, eu vou te explicar. Eu fiz a piada para te levar a acreditar que no final eu estava falando que o Felipe Neto é um jumento que vai ajudar o cavalo, seu primo distante. Sendo que na verdade não é bem assim. O Felipe Neto tem milhões de seguidores, o que faz dele um gênio. Jumentos, obviamente, são vocês os seguidores. Já arrumei logo inimizade com pelo menos aí umas 50 milhões de pessoas, né? Enfim, continuando aqui sobre o cavalo, olha que interessante. Eu acho que nem com o Felipe Neto, nem com a Giovanna Eubank seja interessante ele ser adotado. É muito mais importante e legal não só para o cavalo, bem como para a sociedade brasileira, para a nação brasileira, o cavalo continuar lá mesmo, como um símbolo lá no Rio Grande do Sul. Por quê? Para ser um herói, visto que a nossa esquerda brasileira não aceitou quase ninguém como herói nessa tragédia. Porque se você pensar bem, a esquerda inteira brasileira, em vez de ficar preocupada de estar lá vendo aqueles velhinhos brancos morrendo no Rio Grande do Sul, de sua maioria, preferiram o quê? Preferiram assistir no Rio de Janeiro uma baixaria sendo feita por uma velha que também está quase morrendo. É uma opção na letra, né? Like a virgin. Virgin? Com quase 70 anos. Enfim, a esquerda preferiu também não aceitar como heróis aqueles que fizeram algo de início pelo Rio Grande do Sul. Logo não aceitaram como herói lá aquele empresário careca. Não o juiz careca, que dá cadeia. O empresário careca da liberdade. Eles não aceitaram também um humorista negro de Rio Grande do Sul. Eles não aceitaram como herói o Pablo MacGyver Marçal. E por fim também não aceitaram como herói quem? Ele, aquele que combate não só os fantasmas. Ele mesmo, que já é um herói. Afinal de contas, ele teve que tolerar casado com a Luana Piovani. Um grande herói. Se sacrificou, ficou cerca de 5 dias com seu jet ski, sua equipe de surfistas se sacrificando. Ficaram 5 dias sem pegar uma onda. Sabe uma onda? Não onda veio. Mas a onda, sem onda. Sem fantasma, tá? Só lá, sem querer curtir, apenas salvando cachorros, que faz sentido, né? Scooby vai salvar o quê? Cachorros primeiro. E salvando pessoas que estavam sofrendo. Nosso ilustríssimo Pedro. Scooby! Essa imitação é péssima. Por essas e outras que o cavalo tem mesmo que ficar o quê? Lá no Rio Grande do Sul. Porque ele agrada todo mundo. Ele é um herói. Ele agrada as minorias. Por quê? Porque ele é um cavalo que se sente égua. E ainda é um artista, porque é um malabarista. Mesmo diante de todas as intempéries. Simbolizando também o povo brasileiro. Ele ficou lá 3 noites e 4 dias ali em pé fazendo malabarismos. Sem comer, sem beber, com dores, com medo. Igual o povo brasileiro que ganha um salário mínimo. Tem que fazer malabarismos com o que ganha. Para poder conseguir pagar a escola, viver, comer, se alimentar, dormir. E ainda tomar uma cervejinha no final de semana. E por isso que o cavalo é um herói. O cavalo já se sente égua. Naquele tempo lá das intempéries, né? Se equilibrando para não cair, fez o quê? Só bebeu aquilo que caiu do céu. É uma metáfora com Bolsa Família. E só pode comer dias depois. É o quê? É outra metáfora, representando a picanha. E quando não chega a picanha, vai comer essa abobrinha.
É isso aí, é o povo brasileiro sendo representado. É o herói perfeito que agrada todo mundo, agrada as pessoas que viram, os artistas do Rio Grande do Sul, a esquerda, toda a mídia. É um líder perfeito. E para terminar, citar aqui o fato realmente emocionante da Janja chorando após o salvamento do cavalo Carvalho Caramelli. Eu não imaginava que havia sobrado algum pouco de sensibilidade após ela ter que dormir tanto tempo todas as noites com seu marido, mas que se provou sim muito sensível com o Grêmio Internacional. Nessas horas é que me veio a saudade do Bolsonaro. Afinal de contas, ao menos, ele sabia pilotar um jet ski. Eu sou o Rony Tubarão, aqui são apenas piadas. Eu não tomo lado, gosto de lembrar vocês o seguinte: a gente conta piada daquele que está no momento, na mídia do momento. Peço a você que de repente faça a sua doação, que você ajude também o povo que está sofrendo do Rio Grande do Sul. Essa foi a minha maneira de contribuir com piadinhas aqui, diretamente da minha sala, com essa edição bem terrível. E gostaria de informar também que as risadas são colocadas em edição, assim como nos shows e vídeos da Bruna Louise. E vídeos de qualquer humorista feminino. Eu sou o Rony Tubarão, deixa seu like, curta, compartilha ou deixa seu rate do bem. Até a próxima piada. Valeu!